Bem, pessoal, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula, né, o capítulo 1 nesse caso aqui, que é justamente entendendo o início da inteligência artificial, né? E essa aqui vai ser a parte 1, onde eu vou contar até os anos 70 e 80, certo? Porque ela começa nos anos 50 já. Então, eu não vou expandir muito o assunto, até para não ficar muito complicado para quem está começando a entender, certo? Só para deixar bem claro aqui. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas lá no grupo do WhatsApp e também lá na DT Academy do Aqui Wi-Fi, beleza? Mas antes da gente começar a falar essas histórias, a gente precisa entender um pouco da fundamentação também, não só da ciência, mas de como também as reproduções cinematográficas e outros conteúdos audiovisuais também ajudaram a contribuir muito com isso. Por que eu falo isso? Porque foram através delas que a gente percebeu muito essa questão da retratação da relação entre humanos e máquinas de como seria futuramente, certo? Alguns filmes que eu vou citar aqui, que eu acho muito importantes, são esses. Como, por exemplo, 2001, Odisseia do Espaço, é um clássico aí do Stanley Kubrick, que, aliás, assista esses filmes do Stanley Kubrick que são muito bons. Assisti Laranja Mecânica, esse eu também assisti, mas faz muito tempo, nossa. Vou até rever de novo. Mas eu fiz umas anotações aqui que a história, ele tem justamente a parte do espaço, né, da humanidade, entre outras coisas, mas cita a questão do HAL 9000, né, que é um computador de bordo. Olha só, para você ver, né, computador de bordo, que é um computador de bordo com IA, né. Isso lembra muito o que? O GPS do Uber e 99, né? E também das entregas lá do iFood, que hoje são muito frequentes, né, em nossas vidas. Ou seja, claro que o filme ele fala de uma questão ficcional, mas é o quanto que a IA está muito presente em nossas vidas, né? Então os filmes reproduziram muito bem isso, né? Mesmo que seja uma história ficcional, espacial, algo do gênero, né? Outro filme também que cita muito bem isso é Matrix, né? A Matrix ela cria tipo uma realidade virtual, né? Alguns apps de fotos e vídeos, né? No caso ChatGPT, OpenAI, Gemini, o próprio Facebook já tem o Meta, inclusive vai ter aulas dedicadas só a mostrar as ferramentas, beleza, para vocês conhecerem, tranquilo? E então já tem essa reprodução, não só com imagens, mas também em vídeos, né? E além, claro, das realidades virtuais que ainda vão chegar, se Deus quiser, né? Uma outra coisa também, ó, o homem que se apaixona, né, por um IA, que é no caso o Her, né, que é tem esse cara do bigodinho aqui, né, com o fundo vermelho. Aliás, é um bom filme para você entender sobre essa questão da relação homem-máquina, porque ele, para simular entrevistas, conversações, inclusive, da onde surgiu também a Alexa, né? E o Siri, né? Que é o aplicativo lá também de conversação, né? Da Apple, né? Nesse caso. E além, claro, de outros filmes. Mas, cara, pra mim, o filme que mais reproduziu bem essas questões tecnológicas, não só de IA, mas também de outras tecnologias, são esses desenhos animados aqui. Os Jetsons, né? Os Jetsons, nossa, eles fizeram previsões de futuro, vamos dizer assim, como o smartwatch, a escada rolante, os chats de conversação, transmissão de conversas através de conferência, muita coisa, se você vê no Jetson, ele já reproduziu antes isso aí que acabou sendo reproduzido hoje em dia, né, ainda hoje. Então, a IA ela já é uma realidade, certo? Ela já é uma coisa que está no nosso dia a dia, seja para trabalhos, para estudos, lazer também, e entre outras coisas. Dá para você fazer muitas coisas, como aprender programação, claro, dentro, se você entender dos conceitos, né? E além, claro, de outras coisas que você pode adaptar para a sua vida. Mas fica também uma reflexão também, porque o curso aqui ele não é só para dizer que a IA é as mil maravilhas também não, viu? Existem também pontos críticos que a gente também tem que ter cuidado. Como, por exemplo, o relacionamento entre humanos e máquinas. Para o trabalho, eu acho que é excelente. Por quê? Porque a gente facilita em muitas coisas. E a gente precisa agilizar muitos processos. Não é para questão de agradar o chefe ou algo do tipo. Não. É para a gente simplesmente conseguir fazer muita produtividade. Beleza?
Inclusive, quem cita muito bem isso é o Hideo Kojima, criador do Metal Gear. Ele falou muito do uso da IA para processos, né? Para otimizar o processo de criação de jogos. Então, ele fez ultimamente esse tipo de citação, né? Em algumas postagens de notícias, né? Nesse caso. E também, por outro lado, tirando essa parte boa da IA, né? De você agilizar processos, né? Existe também um cuidado nessa questão de relacionamentos. O relacionamento, para mim, ela não pode se limitar apenas ao trabalho, mas ter esse cuidado também com a saúde mental também. Um exemplo disso, eu tenho um colega, que eu não vou citar nomes, mas ele chegou ao ponto de me contar assim, cara, tu sabia que a IA me entende? Eu, como assim, cara? A IA te entende. Porque primeiro, a inteligência artificial ela é uma máquina, tem que lembrar disso. E segundo, ela só vai reproduzir apenas uma simulação como se fosse um humano, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Não pode levar como, por exemplo, essa segunda imagem como se ele fosse nosso melhor amigo. Até porque a IA ela está sendo simulada para, não vou dizer te agradar, mas para falar para te ajudar. E um amigo de verdade, se você parar para ver, às vezes não vai ser realista, ele vai ser realista com você. Tipo, às vezes vai discordar de ti, às vezes ele vai dizer o que ele não concorda contigo. E que às vezes isso até é muito importante que ele diga. Então, a inteligência artificial não pode ser encarada como se fosse um amigo ou um parente, entendeu? A gente tem que ter esse cuidado. Então, muitas confusões, inclusive, já houve até caso de morte, suicídio, entre outras coisas. Então, a gente tem que saber o limite disso aqui também, entendeu? E existe esse limite, né? É para trabalho, é para você conseguir fazer alguma coisa, treinar idiomas, inclusive é uma coisa muito recorrente, show, legal. Mas você tornar ele um amigo, eu acho meio pesado, tá? Entendeu? Até não é pesado, né? E por isso que, entre outras coisas, o que aconteceu em 1950, Alan Turing, né, que foi um britânico, inclusive ele foi muito perseguido por ser homossexual nesse caso aí. Mas eu falo isso por quê? Porque ele foi uma figura muito importante na tecnologia. Não pelo fato de ser homossexual, vou deixar bem claro aqui, mas pelo fato dele ter criado uma pergunta que foi muito importante para se iniciar as pesquisas de IA, que ainda não foi criado o termo IA, pode deixar bem claro aqui. Ele faz a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar? Então aí nasceu a base da inteligência artificial. E como aconteceu isso? Justamente aqui no teste de Turing, né? O teste de Turing, qual era o intuito dele? É criar um teste para medir se uma máquina pode pensar como um ser humano. Se o avaliador, por exemplo, ele não souber quem é quem, no caso, ele não sabe distinguir se é humano ou máquina, a IA vence, nesse caso aí. Beleza? Aí já entra lógica de programação, né? E como funciona isso? Ele meio que criou esse lance do jogo da imitação, né? Nesse caso. Então, essa letra A aqui, por exemplo, é um interrogador. O interrogador é um ser humano normal, no caso, que vai conduzir as perguntas, beleza? Então ele vai criar as perguntas através daquela máquina, esse trambolho aqui, né, que ele criou, né? Tanto que tem um filme lá, inclusive do Alan Turing, né, que até concorreu ao Oscar. Depois disso tem o B, que é um outro ser humano, né, que serve como um dos participantes da conversa, nesse caso aqui, ou seja, tanto que tem essa paredezinha aqui, ó, que você vê, tipo uma parte cinza, ele não sabe se é um humano ou uma máquina, beleza? E tem a letra C, que é a máquina, que ele vai tentar se passar por um ser humano. Então, se a letra A descobrir que em uma das falas o B é um humano, então ele acertou. Mas se ele errar e é a letra C, então a IA ganhou. Então, isso aqui já foi o ponto inicial para se entender como funcionaria a inteligência artificial. Mas essa aqui não é a generativa que a gente conhece hoje lá da OpenAI, que depois vai ter uma aula só explicando cada tipo de inteligência artificial também. Beleza? Então, esse aqui foi o início, foi o embrião da coisa. Beleza? Depois disso surgiu dois carinhas também americanos que foram muito importantes também nesse nascimento da IA, que é aqui sim, onde se começou o estudo do termo científico. O primeiro foi o John McCarthy, né, que foi um cara muito importante, foi o criador do termo IA, da inteligência artificial. Ele fala a seguinte frase, né, seriam a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes.
especialmente programas de computador inteligente. Ou seja, ele acreditava que dava para criar sim programas inteligentes de inteligência artificial e inclusive foi muito fundamental para que se criasse depois as generativas, né, que são as últimas agora que são dos tempos atuais, né? Então foi muito importante isso. E Marvin Minsky, né, não sei falar o nome dele, depois vocês me corrijam. Ele fala o seguinte, que a ciência de fazer máquinas realizarem coisas que exigiram inteligência se fossem feitas por homens, né? Ou seja, então no caso, quando você vai criar, por exemplo, os prompts, depois eu vou explicar os termos prompts, que são os textos que a gente cria lá dentro da OpenAI, por exemplo, da inteligência artificial, do ChatGPT, tem outro DeepSeek, entre outros, né? Então quando a gente vai criar esses prompts, então a gente precisa enviá-las para a máquina e a máquina ela vai fazer as pesquisas, né, nesse caso, mais generativa, que nessa época não tinha generativa ainda, mas depois ele reproduzia, né, as respostas, nesse caso. Ou seja, é uma conversa, um chat, né? Então por isso que a inteligência artificial tem muito essa questão da relação, né? Tanto que em 1956, né, existe um evento lá que é a conferência de Dartmouth, né? Não sei falar o nome também, desculpa, que foi justamente criado esse termo inteligência artificial, né? E o Marvin, ele criou também, foi o cofundador do laboratório de inteligência artificial, né, e de outras tecnologias lá do MIT, né, que foi muito importante para isso. Beleza? John Marcash também tem muitas contribuições aqui, como por exemplo, além da fundação do termo inteligência artificial, também criou a linguagem de programação Lisp, né, que é justamente para reproduzir essa parte das IAs que foi muito fundamental também, né, que serve como de base também para outras linguagens de programação lá na frente, certo? Ele também foi o criador da computação da nuvem, que é muito fundamental para os de inteligência artificial. Vai ter uma aula que eu vou explicar como é feito as IAs, nesse caso, quais são os componentes importantes, né? Realizou também o raciocínio automático, né? Essa questão das máquinas pensarem, né? Usando inclusive regras definidas. Nesse caso aí tem lógica, caso algoritmos, né? E depois tem essa questão do pensamento racional, né? É possível as máquinas pensarem? Há uma pesquisa inclusive sobre isso, né? Isso que eu vou falar muitos NES aqui. E o Marvin, né? Ele também teve muitas contribuições, além da criação do laboratório de inteligência artificial do MIT, né? Que foi muito importante. Teve também essa questão de como a máquina pode simular o raciocínio humano. Quer dizer, já é possível, né? Já está acontecendo, né? No caso, a OpenAI e outras empresas já fazem isso, né? E também se escreveu um livro sobre, deixa eu ver o nome aqui, tá bem pequeno, A Sociedade da Mente, né? Um livro muito bom, por sinal. Eu já ouvi partes desse livro, né? Que ele fala da exploração da mente humana, de como funciona. Então, é muito importante a gente entender isso, porque para justamente ver que a IA ela tenta simular o máximo dela ser um ser humano possível, entendeu? Dentro desses diálogos que a gente tem dentro dos prompts, né? Quer dizer, uma simulação, só para deixar bem claro. Então ele também criou uma outra coisa que é muito importante, que é as redes neurais. Essa é a parte é muito importante entender, por quê? Porque é daqui que a inteligência artificial se desenvolve. É nela que ela consegue expandir, por exemplo, vários tipos de conhecimentos possíveis. Beleza? Um exemplo disso, quando teve o início lá da generativa, uma das coisas que eu estava tentando aprender, até num curso que eu fiz lá no Centec, foi o Portugal, que é a linguagem, pseudolinguagem, né? Que não é uma linguagem de programação, na verdade simula a linguagem de programação para quem não entende outros idiomas, como o inglês, né? Só que quando eu colocar no chat GPT na época, acho que foi lá para 2022 por aí que surgiu, ou foi depois? Não, foi 2024. Foi 2024, isso aí. Aí o que que acontece? Justamente o ChatGPT não tinha muito conhecimento de Portugal ainda, tanto que uma das partes que eu tive mais dificuldade foi a questão do handle, né? Criar coisas aleatórias. Daí de cara e coroa. Nossa, eu passei mais de uma hora para fazer isso. Mas é porque a OpenAI não tinha esse conhecimento ainda do Portugal, né? Pode ser que tenha agora, né? Então as redes neurais elas foram muito fundamentais para é muito fundamental para esse tipo de tecnologia, beleza? Então, teve muitas contribuições aqui, né? Do Marvin também. Mas teve também um período, que é a parte final aqui do slide, que justamente surgiu o inverno da IA. Como assim o inverno da IA?
O inverno da IA, na verdade, é um sentido figurado onde se deu aos anos 70 e 80 que não se tinha muitos investimentos para fazer da inteligência artificial, porque existiam as pesquisas, só que as expectativas que foram criadas muito altas acabaram ficando muito baixas, né? Ou seja, não teve os investimentos governamentais nesse caso aí, porque a pesquisa precisa de investimentos, não só de recursos privados, mas também de órgãos federais. Não é à toa que o Hipodelis, né, que é um pesquisador brasileiro, ele já falou isso até no Roda Viva, inclusive, da pesquisa científica. Então é muito fundamental ter para que a tecnologia evolua. Não é à toa que as tecnologias sempre vieram dessa parte de guerras, né? E nessa parte também de universidades, nesse caso aí, beleza? Então não é à toa que a China investe nisso aí, né? A China você vê hoje tem robôs, tem drones e outras tecnologias que a gente investe em IA principalmente. Então você vê aquela matéria do Fantástico Céu agora, eles citaram muito isso, né? Nessa questão da tecnologia. Outro ponto também é que a questão do hardware, né, que é muito importante ter o hardware muito bom. Ou seja, a IA, uma das bases dela é infraestrutura. Ou seja, se não tiver hubs, servidores, placas de vídeo, que inclusive consomem muita água, é um problema, entendeu? Então, tanto que não é à toa que há uma polêmica até nisso. Por exemplo, aqui mesmo no Ceará não é a questão de IA, mas é a questão de uso de infraestrutura, né, tecnológica. O TikTok, ele foi colocado aqui perto de Fortaleza. Aliás, é em Fortaleza, né? Só que aí parece que foi colocado dentro de uma comunidade indígena, uma coisa assim, e parece que há uma briga na justiça. Até para se evitar o uso disso. Parece que foi até suspenso, uma coisa assim, né? Eu vi agora essas notícias. Então, há muitas questões sobre essa questão da inteligência artificial, certo? Mas isso foi muito importante porque na próxima aula o que a gente vai entender de como as IAs evoluíram. Então, aqui, apesar da falha nos anos 70 e 80, mas houve um repensamento e um retrabalho de melhorar essa questão da inteligência artificial. Mas demorou um tempo lá para chegar nos anos 90 para 2000. Beleza? Então vai ser muito fundamental a gente entender na próxima aula, beleza? Então, essa primeira aula aqui foi mais uma introdução para você entender mais ou menos de como funciona a inteligência, como funcionou de início a inteligência artificial.